E no Tudo de Melhor eu recebo a doutora Luciene Mello, é professora, negociadora, mediadora e empreendedora na área da educação executiva, advogada também, ela é tudo. E rotariana, gosta sempre de registrar isso também, viu? Luciene, seja bem-vinda, que alegria. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Ribeirão. É uma alegria estar aqui, uma honra muito grande. E já de antemão agradeço esse espaço para a gente falar de algo que eu sou suspeita, né? E eu puxo muito a sardinha, algo que eu acho de suma importância para toda a sociedade. Luciene, eu faço muitas coisas durante a semana, você também, várias atividades profissionais, além disso é esposa, aliás, Sofia, aquele abraço, aniversariante da semana, é mãe e... Aquela pergunta que todo mundo me faz que eu tenho que fazer para você: dá para conciliar todas essas agendas, esses compromissos? Dá sim, André. Dá. A gente conta com uma rede de apoio grande, com a compreensão da família, principalmente, porque quando a gente trabalha em algo tão específico que demanda uma mudança de cultura, demanda plantar muita sementinha, muita energia, muito tempo, mas dá para conciliar sim. Luciene, nós temos hoje um início de transformação, um início de mudança. O Brasil é um país onde as pessoas têm muitas contendas e tendem a buscar o recurso do judiciário. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem apresentado estatísticas de milhões e milhões de ações que ficam abalotando o judiciário e que poderiam ser resolvidas com a conciliação, com a mediação, com uma boa conversa. Então, iniciando esse nosso bate-papo, eu quero saber para você o que é mediação de conflitos, em que ela se diferencia das outras formas de resolução, de disputa, da arbitragem, da conciliação, por que é isso? Legal, André. Bom, hoje a gente já vem falando bastante sobre os meios ou os métodos adequados de soluções de conflitos. Há um tempo atrás a gente falava métodos ou meios alternativos e hoje a gente já não entende mais que é alternativos e sim adequados de soluções de conflitos. Bom, para uma cultura como a nossa, altamente litigante, na qual nós fomos educados para ingressar direto no judiciário, hoje, para uma sociedade contemporânea, uma sociedade que os conflitos crescem cada vez mais. Dito isso, o avanço da tecnologia, tudo isso conta muito para esse aumento, né? A própria população que cresceu demais também. Então, tudo isso são algumas características para o aumento dos conflitos. Bom, pensando pelo meio adequado de soluções de conflitos, o que nós temos? Inicialmente, as pessoas tentam negociar entre elas, né? Mas essas negociações, como não está na nossa cultura, não passam por uma segunda, terceira reunião. E o que nós temos disponível? A mediação. A mediação é um meio de solução de conflitos no qual a gente conta com um terceiro, neutro, imparcial, né? E que não tem poder decisório, porque quem tem poder decisório são as partes. Eu costumo falar que o mediador é um facilitador de diálogo, ele é um condutor de reunião. Então ele facilita o diálogo das partes. Nem sempre o cunho da mediação é chegar a um acordo, mas sim colocar as pessoas para conversar novamente, para estreitar a comunicação novamente. Tá? A mediação é muito utilizada principalmente para as relações continuadas, como família, sócios, discussões societárias, brigas de vizinhos, enfim. Ao passo que a conciliação também conta com um terceiro, não envolvido na questão, na situação, tá? Só que esse terceiro, dentro da conciliação, ele pode oferecer algumas sugestões. Na mediação, não, o mediador não pode sugerir nada, ele apenas facilita o diálogo. Na conciliação, quando as partes estão no estresse intenso e não conseguem enxergar
nenhuma possibilidade, o conciliador ele pode fazer algumas sugestões, tipo, olha, vocês já pararam para pensar nessa possibilidade ou outra, e quando é utilizada? Principalmente em relações pontuais, uma discussão de acidente de trânsito, relações de consumo, no qual aquela pessoa não vai mais não tem a necessidade de convivência mais com a outra parte. E aí nós temos disponível também a arbitragem, que conta com um juiz arbitral, escolhido também pelas partes, tá? E a gente fala da arbitragem principalmente em contratos maiores, envolvendo várias questões, várias situações complexas. É muito utilizada hoje em contratos, principalmente na área da construção civil. Aqui no Brasil já tem puxado bastante a arbitragem, né, as cláusulas de arbitragem, não somente nessa área. Mas qual que é a diferença? A diferença é que na arbitragem as partes podem desenhar inteiro o processo, inclusive delimitando quantas páginas vai ter, quantas obras vai ter uma inicial, quantas réplicas vão ter, ao passo que no judiciário não. O judiciário, eu falo que é o vale tudo. Vira uma história sem fim, né? Sem fim, uma história que você discute ali há 10, 11 anos. Nós temos casos no escritório de processos de 30 anos de discussão. Ou seja, para uma sociedade na qual a gente vive hoje, onde tudo é muito ágil, tudo é muito rápido, nós temos mudanças significativas o tempo todo. Já não dá para resolver o problema da mesma forma que nós resolvemos há 10 anos atrás, né? Então essa é a diferença da arbitragem. A arbitragem você pode desenhar todo o processo, ao passo que o judiciário ali vale tudo, as pessoas levam muitas emoções também, e por muitas vezes a gente já presenciou também, em alguns momentos os próprios advogados também acabam se envolvendo emocionalmente nas situações, e isso prolonga ainda mais o processo, sem contar que as partes não têm controle nenhum. Luciene, você fala da figura do advogado, que é fundamental na justiça, mas por vezes, pela sua experiência, pela nossa experiência, você vê que o advogado acaba, às vezes, colocando mais combustível naquela discussão, ou a parte se irrita com o advogado, a parte contrária fica bloqueada com o advogado, como se ele fosse efetivamente parte. Tem alguns litígios que poderiam ser resolvidos rapidamente, mas que o advogado acaba esticando, às vezes por algum interesse pessoal. Realmente é uma relação muito complicada, muito interessante, e você precisa de profissionais com perfil, com desejo, com formação. Me explica como que eu formo um mediador, como eu me transformo num mediador, quais os requisitos que eu preciso, qual é a formação e principalmente qual é o meu perfil. Bacana. André, você trouxe uma questão que é muito importante a gente ressaltar. A figura e o papel do advogado nos meios adequados de soluções de conflitos. Dito isso, eu vou trazer um pouco para a mediação, tá? O advogado, ele tem um papel fundamental. Muito embora as partes tenham autonomia, tá? Para elas direcionarem as questões, fazerem um acordo entre si, porque só elas conhecem aquela realidade de fato, né? Então, o papel de aconselhamento jurídico, esse é do advogado. E a gente sempre recomenda que as partes venham acompanhadas do seu advogado. No entanto, falta ainda muita informação. Eu falo que o maior desafio da mediação, dos meios adequados, é informação e formação do profissional, né? Dentro das faculdades, de uma formação não litigante, de uma formação com uma postura mais negocial, mais empreendedora. Eu sou treinado para a luta, para o embate, eu sou treinado para resolver efetivamente
efetivamente. Não. Eu falo que a questão do diálogo é a tecnologia mais sofisticada que nós vamos ter nos próximos tempos aí. Sempre foi, né? Eu falo que é uma tecnologia social altamente sofisticada, tanto para as partes quanto para os advogados. Eu mesma já tive situações que eu tive que mediar os advogados para depois vir para as partes. Ou seja, não é incomum, em algumas situações, a gente vê os advogados envolvidos emocionalmente também, numa situação de estresse, de alta tensão. Então, para isso, para que a gente vá rompendo esses desafios, quebrando esses paradigmas, precisa haver uma reforma no ensino e na graduação desses profissionais que vão atuar. Bom, o que eu faço para ser um mediador? E aí essa é a parte que eu gosto muito, e os meus projetos agora vêm a partir desse ano para fomentar e estimular novos profissionais, porque falta profissional, uma formação adequada de fato. Mas o que a pessoa precisa? Ser graduado em qualquer área, ressalta-se, ser graduado em qualquer área. A mediação não é propriedade do direito. Então, um administrador, um psicólogo, um assistente social, um contador, hoje nós já temos agrônomos formados em mediação, nós já temos a área da construção civil, engenheiros mediadores, arquitetos mediadores. Ou seja, requisito 2 anos de formação, qualquer área de graduação, e fazer um curso, fazer uma capacitação em alguma instituição autorizada e ligada pelo CNJ. Tá? Qual é o nosso desafio aqui? Ainda falta muita bibliografia para a gente aqui no Brasil, tanto que eu fui fazer um mestrado, acabei de receber o título, está em trânsito, o título de mestre em mediação e resolução de conflitos, uma titulação internacional pela Espanha, porque a gente acaba tendo que buscar muita informação, né? Informação. Eu acredito que, eu falo que todo mundo hoje é mediador, se não for, vai ser em alguma situação. Mas tem algumas características que eu considero muito importante. Eu falo que a maior ferramenta do mediador é autoconhecimento. Autoconhecimento para entender em qual demanda quer atuar, onde tem mais facilidade. Eu, por exemplo, faço muita mediação organizacional, porque eu fiz administração de empresas, trabalhei em empresas familiares, trabalhei em empresas como Cicobi, Mitsubishi, multinacional, então tem muito mais afinidade. Então a minha afinidade é muito grande. E a mediação hoje veio de forma complementar toda a experiência que eu já tinha. Eu falo que eu já nasci negociando, nasci mediando, sou gêmea, então a gente já lutava pelo território, pelo espaço. Eu falo que eu já nasci mediadora, eu já nasci empreendedora, que a gente tinha que negociar o tempo todo. Então a minha vida foi assim, meu primeiro trabalho foi como corretora de linha telefônica com 16 anos. Então eu falo que eu já venho em formação há bastante tempo. E um dos meus cursos, nós temos que fazer uma reciclagem de acordo com a lei a cada 2 anos. Eu não espero 2 anos, não, eu faço 2 por ano. E eu lembro de uma mentora, uma mediadora, falou assim para mim, falou, olha, para você chegar nesse nível de ser uma profissional em mediação, você vai estar com o cabelo bem branquinho. Na hora eu não entendi, falei, nossa, vai demorar, faz 7 anos que eu estudo, e há 7 anos eu aprendo cada vez mais. Por que isso? Porque a complexidade humana é muito grande. A gente trabalhar com a complexidade humana, como é que a mente humana toma decisões, como é que são essas características todas. Então, uma ferramenta que o mediador, para quem quer ser mediador, que já pode ir começando, antes de procurar a sua grade de ensino, uma instituição que tenha mais afinidade, a gente trabalha no autoconhecimento. E falando em autoconhecimento, quem está te ouvindo agora, nossa, que legal, ela é uma mediadora, tudo é lindo, tudo é maravilhoso,
na sua vida, foi tranquilo ou você também, essa menina que desde o útero já disputava o espaço com a irmã ali, foi difícil o abrir a mente e entender que era importante mudança inicialmente contigo para depois ajudar a mudar o mundo? André, eu fui pega de surpresa nessa questão da mediação, porque quando eu entrei em contato, uma ferramenta que para mim é essencial para a nossa cultura, uma das nossas principais ferramentas e técnicas de mediação se chama comunicação não violenta, tá? Que foi sistematizada por um psicólogo, Marshall Rosenberg. Então foi o primeiro livro, a primeira ferramenta, enquanto mediadora já formada, capacitada, eu tive que investir. E aí eu costumo falar que foi um piano que caiu em cima de mim, porque eu me reconheci de uma essência, de uma história de alta agressividade. Então eu era uma pessoa altamente agressiva, não conseguia me comunicar com os meus filhos, com a minha família, e eu acho muito importante a gente trazer isso, porque eu falo que a mediação, que a SAVE, tá? Que é a comunicação não violenta, mudou tanto a minha vida que eu falei, gente, eu preciso estar muito perto disso, porque foram muitos anos operando desse jeito, como é que eu vou fazer para mudar? E é muito difícil sim, mas é completamente possível. Então eu falo que estudar CNV, ser facilitadora de CNV, levando a CNV, eu já vi muita transformação dentro das organizações, dentro das famílias, dentro da minha própria família. E muito embora tenha sim situações de estresse, eu falo que eu não sou uma mediadora, eu não abraço árvores, e às vezes quando a gente tem que bater a mão na mesa a gente bate também, tá? Mas a gente consegue trazer uma comunicação com muito mais gestão emocional, regulação emocional, combinados de como vai ser essa conversa difícil, preparação para ter uma conversa difícil. Então, nem tudo são flores, é bem bonito sim, mas não é uma coisa romântica. E nessa linha dos combinados, como que eu sei, na minha empresa, na minha família, na minha relação profissional, na minha relação de concorrência, que é o momento e como eu faço esse disparo? Como que eu aciono a mediação para a resolução daquele conflito pontual? Não, aquele que você já falou, quem tem relações perenes, mas está tendo um conflito que pode ser pontual. Como que eu identifico e como que eu aciono essa ajuda, esse auxílio? Quando a gente pensa em conflitos, ele sempre começa de um incômodo de dentro para fora. Eu estou incomodada com determinada situação, os meus objetivos e necessidades mudaram, as minhas ideias mudaram e eu preciso renovar esse combinado, eu preciso atualizar as pessoas de como eu estou naquele momento, tá? Acontece que as pessoas ficam guardando, esperando que o outro adivinhe qual é o momento. Primeiro é incutir uma cultura de diálogo, simples assim, tanto dentro da família quanto na cultura da empresa. Só que quando eu falo incutir uma cultura de diálogo, estar preparado para conversas difíceis, para ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, sem levar para o pessoal. Então, o primeiro princípio vamos atacar o problema e não as pessoas. Meu problema é com a atitude da pessoa e não a pessoa propriamente dita. São as atitudes dela que tem me incomodado, ou a divergência de ideias, opiniões, enfim. Então, a gente sempre estimula chamar para uma conversa as pessoas aprenderem a ter conversas difíceis. Porque tem técnica também. Só que antes de qualquer coisa, antes de utilizar a mediação ou conversas difíceis ou comunicação não violenta, todas essas estratégias, eu sempre falo assim, o desafio é trazer como filosofia de vida, tá? Porque a escolha está presente de forma genuína dentro dessas tecnologias sociais. Quando eu percebo que eu não consigo diretamente, que o diálogo não está como eu imaginei que fosse ter um desdobramento X ou Y, é identificar que eu preciso de ajuda. Se nós não conseguimos tomar decisões, não conseguimos nos comunicar, porque às vezes a gente está falando da mesma coisa,
Os dois estão concordando, estão falando, mas não estão tão armados que não percebem que... Exato, estão num ponto cego, como se estivessem de costas um para o outro. Eu mesma, e eu falo assim, é muito importante isso, eu mesma já utilizei da mediação no meu casamento, sendo mediadora. Primeiro paradigma, eu lembro que quando eu tive uma crise muito forte para mim, todas as minhas mudanças, porque a gente, enquanto mediador, trabalhar muito autoconhecimento, é uma mudança que você não dá conta, o outro não dá conta, ninguém dá conta, tá? Porque muda muito, o choque de valores começa a ser muito grande. E eu lembro que quando a crise começou no meu casamento, eu procurei 2 mediadores, mas você, como que você vai usar? Você vai chamar o mediador de fora? Sim. Ele não está envolvido emocionalmente. Outra coisa, se eu, enquanto mediadora, não uso esse recurso, se eu não acredito que eu preciso também desse recurso, qual sentido faz eu disseminar isso dentro da sociedade? Então, é a gente ficar à vontade, sim. Já usei mediação dentro do meu casamento, chamo um colega, chamei um colega, ó, ajuda aqui nessa conversa, porque está difícil tomar a decisão X, isso. E foi maravilhoso. E para mim ainda foi muito mais pesado, porque eu sentei na cadeira de medianda, e não na cadeira de mediador, que muda total o seu papel, a forma de você estar lá. E isso legitimou ainda mais a minha profissão, mas principalmente a questão de ser até ainda muito mais empática, porque eu sentei na cadeira. É muito fácil e lindo você estudar a técnica, você aplicar, você ajudar as outras pessoas, mas não se reconhecer como naquele momento, naquela situação, eu não estou dando conta disso. E aí você chamar alguém para te ajudar a tocar aquela conversa ali. E às vezes a gente imagina que isso precisa ser muito distante, né? A mediação ela é um processo informal, ela não tem a formalidade que tem no judiciário. Às vezes um mediador ele pode estar caracterizado num vizinho seu naquele momento. O mediador é o que chega com a bandeira branca da paz, é o que fala para a pessoa calma, respira, é o que propõe. Você falou valores. Por vezes nós vivemos numa empresa que tem 100 pessoas, cada uma das 100 pessoas carrega os seus valores. Não por isso são melhores ou piores profissionais. Como que eu me exercito para entender os valores geracionais, os valores filosóficos, religiosos? Não, é um exercício muito tranquilo. Não. Você tocou numa questão muito importante enquanto organizacional, tá? Quando uma cultura ela não está fortalecida, a cultura daquela empresa ela não é uma cultura forte, né? É uma cultura que está claro os seus valores, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, quais são os inegociáveis, como é que a gente se trata aqui, quais são os hábitos, os costumes que nós temos implementados aqui. À medida que a empresa cresce, cada um, às vezes a gente chega, cada departamento tem a sua cultura ali. Cria um mundo paralelo dentro do mundo paralelo, porque cada um traz a sua experiência de vida e aquilo forma uma cultura. Então, se a empresa não está solidificada, e aqui no Brasil, agora sim a gente vem falando muito sobre cultura organizacional. A empresa nasce de forma técnica, né? Eu tenho um conhecimento técnico, vou abrir uma empresa, coloco todo mundo para trabalhar, solto aquelas pessoas ali, mas não faço nenhum combinado, não falo como é que a gente resolve o problema. Essa empresa cresce, meus líderes não estão preparados e não estão alinhados com a minha cultura, é onde acontece várias situações, como situações de assédio, que está super em alta também, tem crescido bastante. Por quê? Porque nós não fortalecemos a cultura organizacional dessa empresa. E hoje a gente já vem implementando departamentos de mediação, formando líderes mediadores também. Porque o líder mediador não é aquele que vai, fica em paz aqui, fica em paz ali, não pode fazer. Não, ele neutraliza o conflito. Primeiro ele neutraliza o conflito.
Porque o estado de paz não significa ausência de conflito, viu? Então isso é uma coisa muito importante da gente falar. Conflito é inerente à vida humana, à nossa sociedade. Nós vamos, é através dos conflitos que nós temos oportunidades de mudança, tá? Então hoje, por que eu escolhi o meio organizacional? É onde eu falo com mais pessoas sobre tudo isso ao mesmo tempo do que ficar na mediação num a um dentro de um escritório. Então eu levo isso principalmente como uma forma de reeducacional. A sociedade mudou, a transformação é grande, nós nunca trabalhamos juntos tantas gerações dentro de uma mesma sociedade. Então esses choques de valores têm mudado muito. A nova geração, né, a geração que está chegando agora, que é o que está trazendo a força de trabalho, é que está trazendo todo o movimento de tecnologia, inteligência artificial para a gente, eles têm sim valores muito, muito diferentes do nosso, né? A gente cresceu sabendo que para a gente ter sucesso a gente tem que trabalhar pesadamente, arduamente, de tal horas a tal horas. Para eles isso não funciona mais. Nós utilizamos textos bíblicos, ditos populares para valorizar. Aliás, a nossa geração valorizava o trabalho, nunca valorizava o trabalhador. Você falou que trabalho. E hoje o menino aí, 2 horas por dia, ele ganha mais do que o cara que trabalha 12, né? E ele pode ser muito mais produtivo, altamente produtivo em 2 horas do que em 12. Então são várias quebras, vários rompimentos, e a gente vai ter uma mudança. Nós já estamos sofrendo, tá? Uma mudança significativa no mercado de trabalho, porque o choque de gerações, eu vou usar um termo, tipo, o velho entender, a velha maneira é entender que o mundo mudou e que você vai trazer a sua experiência para o jogo, mas não mais talvez a forma com a qual a gente trabalhou para agregar o novo. Tá? Com todas essas mudanças, eles já nasceram nessa época de bem-estar, eles querem ser felizes no trabalho, eles querem ser valorizados, reconhecidos, mas o novo também entender que ele ainda, por mais que ele tenha toda essa mudança, está trazendo essa mudança, um capital de inovação, ele ainda não tem experiência, tá? A experiência que aquele que está há mais tempo. Então eu sempre falo assim, ó, experimenta ser um mentor deste e experimenta aprender com este, sabe? Então a gente já vem incutindo tudo isso, por isso que eu bato muito na tecla de a mediação passa a ser uma filosofia de vida, não só uma técnica, porque parece uma técnica de mediação, um instrumento de mediação, para mim é tudo muito rígido ainda, por mais que não seja. Uma filosofia que a partir do momento que eu passo por esse processo de mediação corporativo, por exemplo, eu fico sensibilizado para a utilização no ambiente familiar, na recreação, em todas as minhas relações. Hoje a gente vê a mediação crescer no ambiente hospitalar, entre equipes médicas e até mudança de comunicação com pacientes, com a forma de resolver problema interno. Hoje a gente já tem a mediação escolar, mediação comunitária, então um projeto em pelo menos 7 países, na qual a gente forma e capacita com as técnicas de mediação comunitária os conselheiros de cidadãos, porque a comunidade brasileira fora do Brasil vem crescendo muito. Assim, a parte do meu trabalho na Europa, ali a gente tem comunidades brasileiras inchadas. Então a gente une e equipa esses conselheiros, porque eles são meio que os mediadores entre a sociedade, aquela população, aquela comunidade e o consulado, por exemplo. E ali, quando ele utiliza algumas ferramentas, não precisa nem chegar no consulado, ali eles já conseguem resolver essa demanda. E se eu já tenho isso incutido na minha cabeça, eu falo, peraí, nós estamos nos atacando, senta aqui, vamos desenhar, o problema é esse, não é a gente. Então a gente já vai minimamente, eu defendo uma ideia, André, que é assim, ó, tem uma frase que é muito forte para mim, que tanto a mediação é uma forma de empreender, tem tudo a ver com empreendedorismo, tá? Porque empreendedorismo
não é abrir uma empresa, é resolver um problema de forma mais criativa com aquilo que eu tenho nas mãos, de forma diferenciada. Então eu falo que tanto o empreendedorismo quanto a mediação é forma de emancipação social. E quando eu me emancipo socialmente, ou seja, eu não preciso delegar tudo e qualquer coisa para um terceiro resolver, eu tomo uma decisão muito melhor para a minha vida. Porque só a gente que está envolvido ali naquele conflito é que sabemos de fato o que acontece. Papel aceita tudo e as perspectivas são muito diferentes sobre a mesma questão. Então eu preciso do quê? Alinhar isso. Olha, mas eu estou enxergando desse jeito, mas eu estou enxergando daquele. Então vamos explorar um pouco mais para ver se você consegue minimamente olhar para onde eu estou olhando e eu também olhar para onde você está olhando. E juntos, como é que a gente pode satisfazer a necessidade, o desejo um do outro e resolver uma política ganha-ganha mesmo. Sinais de alerta. Luzes acendendo, luzes amarelas, quase vermelhas. Quando eu percebo que é momento do socorro, que é momento do auxílio, no meu casamento, lá no meu trabalho, no meu grupo social, no meu grupo de serviço, opa, está na hora de uma ajuda externa, está na hora de uma voz, ou está na hora de uma água na fervura aqui. Eu falo que sinais de alertas, o nosso corpo fala o tempo todo, tá? Então, por que eu bato sempre no autoconhecimento? Porque eu consigo entender qual é o meu limite para aquela situação. Eu chego no meu limite, olha, eu já estou chegando no meu limite. E o nosso corpo, quando a gente está numa situação de conflito, e não é à toa que a gente já vem falando, inclusive associando a saúde mental, né, que é algo que no mundo está muito grave, em qualquer situação, seja nas organizações ou na família, quando as reações, as emoções do meu corpo estão mostrando que eu estou no meu limite. Então eu delimito esse limite, comunico para o outro e falo, não dou conta mais dessa situação. Eu preciso de alguém, eu preciso chamar alguém para auxiliar, né? E entender, buscar dentro do seu meio ali, depende muito da situação. Às vezes você chamar um colega que ele tem uma habilidade de pacificação, alguém que consiga intermediar uma conversa, até ou uma busca de um profissional mesmo. Porque não é à toa, a gente já viu, por exemplo, em discussão societária, no qual se chama um mediador, nem sempre a dissolução da sociedade, por exemplo, é o que vai resolver o problema. É um reajuste, é uma nova regra de convivência ou uma nova forma de trabalhar também. Olha, me atendeu naquele momento, fez sentido. Acontece que a gente é muito preso àquele primeiro acordo que ficou lá atrás. A gente tem muito apego. Então, quando a gente desapega e reformula, eu mudei, as minhas vontades mudaram, e como é que a gente vai resolver isso aqui? Tá? Então, assim, sinais. Incômodo que só cresce. Começo a ficar emocionalmente muito abalado, não consigo conversar, não consigo trabalhar uma regulação. Isso acontece no trabalho, na vida doméstica, né, na vida familiar. Tem alguém que consegue nos ajudar? Sim ou não? Ou uma busca profissional mesmo. Uma mediação bem feita pode se transformar numa oportunidade. De repente, você falar em uma sociedade que estava quase sendo dissolvida, pode significar uma composição, um ajuste e um grande avanço. É claro que preservando nomes, fontes, você mostrasse com a sua experiência o momento que você chegou e falou, gente, que maravilha! Olha, chegou em casa e falou, amor, hoje eu estou feliz, porque tal problema existiu e hoje chegamos a uma composição, a um acerto, a um ajuste, a um avanço. Eu vou trazer para mim, organizacional. O mediador chega muito pelo canal de denúncia. E era uma situação já que estava assim, chegando no canal de denúncia como uma situação de assédio. E eu sempre falo que assim, quando eu falo para o outro aquilo que não está bom, eu dou uma oportunidade para o outro. E quando a gente leva a educação, a mediação, resolução de conflitos, comunicação não violenta para dentro das organizações,
organizações, enquanto informação, atualização de cultura, a gente dá oportunidade para que o outro mude também, para que aquela cultura mude. E eu lembro que foi um caso, não foi aqui em Ribeirão, que eu já estava com medo, foi um dos primeiros casos que eu peguei, e a gente escolheu atuar pela filosofia da mediação, enquanto educação, com foco em comunicação não violenta. E aí a gente foi conhecer a história de todas as pessoas envolvidas. O mote do problema, a situação principal, era uma falta de bom dia, por exemplo. A liderança mais jovem, feminina, chegava tão rapidamente atropelada pela sua logística que esquecia de dar um dia para a pessoa. E foi isso que desagou em mediadoria, educar, ao ponto de um conhecer a história do outro, e naquele momento toda a equipe, e a pessoa entendeu o quanto o seu comportamento afetava na vida do outro. Esse caso foi bem interessante, que a empresa recebeu até uma ligação do prefeito. O que aconteceu com tal pessoa que mudou demais? Por quê? Porque quando a gente leva por meio de educação, a pessoa fala, nossa, eu nem imaginava o quanto isso afetava no todo. Então eu sempre vou bater na tecla, por isso que eu hoje gosto muito de atuar, levando em desenvolvimento. E teve uma outra situação, que essa foi dissolução de sociedade, que eram duas pessoas que viviam juntas e resolveram ser sócios dentro de uma empresa. E ficaram anos trabalhando até que determinada situação, olha, eu não quero mais estar casado. O casamento não funciona mais, mas a sociedade era excelente na organização. As pessoas chegaram num nível de tensão dentro do escritório tão alto que primeiro a gente neutralizou e ele falou, ó, então agora para a gente continuar o trabalho, vou fazer uma pergunta para vocês. Na próxima reunião, quem vem para a mesa de negociação? O ex-marido e a ex-mulher estão sim magoados, tá? Mas vai vir os dois empresários. Vocês vão escolher quem é que vocês vão trazer para essa mesa de negociação. Vocês me procuraram pelo conflito na empresa, pela dissolução de sócios. Pode ser? E ali não voltaram mais. Entenderam que aquela pergunta fez uma reflexão de que a sociedade era muito boa para terminar por conta da mágoa no âmbito pessoal. Passaram-se 2 anos, eles reataram o casamento e tiveram um filho lindo, enfim. O casamento prosperou e a empresa também. Exato. Então, entende que às vezes é uma pergunta que a gente faz, uma reflexão que a gente faz, muda toda a vida de uma pessoa. E a fala chegou, eu vou pôr fogo na empresa. Não, você pode pôr a sua parte. Como é que você vai limitar isso? Mas uma pergunta, às vezes a resolução de conflitos está mais na pergunta que você faz do que em tudo. Então esses são 2 cases que eu carrego muito para mim e que me motiva muito a ver que todo problema, eu falo assim, cada problema tem que ter no mínimo 5 soluções. É básico, é conta. Só que a gente precisa fomentar a criatividade e aprender a separar as nossas emoções, o nosso emocional e trazer racionalidade. É difícil, não é fácil, mas é possível. E a gente pode treinar a nossa mente, treinar a mente, treinar a sociedade para isso sim. Bom, nesse momento, nesse bate-papo tão gostoso, nós trouxemos muitas informações, certamente suscitamos muitas dúvidas para você, que nos ouve agora em casa, que nos ouve também, nos acompanha pela internet. Luciene Mel, mensagem final, que legal, você se comunicando com o nosso ouvinte, o que você pode deixar aqui agora de contribuição? Deixa um presente para eles agora, a voz é toda sua, microfone liberado. Bom, se eu tiver que deixar um presente, eu falo que resolução de conflitos é trabalhar autoconhecimento, mas acima de tudo, aprimorar a escuta. Dentro de uma discussão, tem muita informação valiosa ali para a resolução de conflitos, mas a gente escutar para entender, não para responder. Acontece que em qualquer discussão a gente quer vencer o outro. Então, talvez a minha proposta é:
Você prefere ter paz ou ter razão? Essa é uma máxima dentro da nossa filosofia. Eu prefiro ter paz. Então escuta o outro com empatia, porque às vezes a gente está focado tão grande no nosso ego, né, no que eu quero sozinho, e se eu foco em escutar o outro de forma empática, deixa eu ver como é que eu posso minimamente atender aquela necessidade ali. Aquilo acalma a outra pessoa e a outra pessoa também passa a te ouvir mais. Então, assim, um presente. Procurem informação, leiam, estudem. Tem muito material, muito recurso de comunicação não violenta disponível na internet de forma gratuita. Então, procure entender um pouco mais dessa filosofia, porque eu tenho certeza absoluta que, estando presente dentro dessa filosofia, muita coisa muda, seja na sua empresa, seja na sua vizinhança, seja dentro da sua família. Quem nos acompanhar pelo YouTube, eu vou deixar na descrição os contatos com a doutora Luciene, e você, quem sabe, possa experimentar na solução do seu conflito, ou quem sabe você pode se transformar num mediador até. Eu conversei com a Luciene Mello, que é professora, negociadora, mediadora, empreendedora na área da educação executiva e advogada. Também é rotariana. Quero aproveitar esse momento para falar como que é a sua vivência em Rotary, como que é a filosofia do Rotary de dar de si, antes de pensar em si, se enquadra talvez tão bem na situação de filiação. Bom, primeiro que o Rotary, né, uma das nossas principais bandeiras e cadeira é a luta pela paz. E a gente, dentro do distrito, né, aqui no Brasil, a gente agora teve um presente que é receber a pasta de mediação e resolução de conflitos, coisas que até então a gente não tinha dentro da nossa pauta, e hoje eu estou à frente coordenando essa pasta. Então isso para mim tem um significado muito grande. Eu falo que eu sou rotariana há bastante tempo, mas eu nunca esperei tanto para ser a rotariana como agora, porque eu sempre tinha um incômodo, mas e aí, não vai vir com essa pasta, ninguém vai atuar com isso. Então nesse ano agora que a gente vem trabalhando e fomentando, isso para mim trouxe assim ainda mais relevância, muito mais vontade de dar, né? Levando algo que eu acredito muito. Eu falo que o diálogo salva sim vidas, salva muito a vida. A gente vê em vários âmbitos aí. Então, tá trabalhando no Rotary, para mim sempre foi assim um presente. Eu acho que a gente ganha muito da sociedade, a gente tem o dever social de devolver algo também, todo mundo. Eu tenho uma história de vida que, se não fosse alguém fazendo algo, eu não estaria aqui nem conversando nesse bate-papo. Então eu sempre tive esse comichão dentro de mim, trabalhar com voluntariado. E também Rotary, que é uma organização internacional, no qual te dá todo o suporte, no qual te oferece, infinitas possibilidades de ser voluntariado. E eu, nesse ano agora, em específico, em algo que eu acredito muito, algo que eu respiro e vivo todos os dias, é uma satisfação enorme. Luciene, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de agenda. A gente sabe que esse horário é para os fortes, e também porque você tem muitos compromissos, logo começa também as suas viagens internacionais novamente. Muito obrigado, foi uma beleza de ver. André, muito obrigada a toda a equipe da Nova Ribeirão, aos ouvintes também, por essa oportunidade de bate-papo. Eu saio daqui mais rica.